e hoje a ideia era contribuir com um pouco daquilo que Deus tem confiado a nós no dia a dia, tá? Queria pedir para começar, eu vou fazer uma de quem é a culpa, Adão ou Eva? Primeira pergunta para a gente pensar, né? O que que aconteceu, né? E adiantou eles ficarem perguntando de quem era a culpa? Qual foi o resultado da da atitude deles, né? Não importou quem errou primeiro. Então, muitas vezes, nós, como pequenos empresários, empresários grandes, caímos no mesmo erro, que é ficar procurando o culpado ou transferir a responsabilidade ou a culpa para alguém. Do nosso fracasso, das escolhas erradas. E nós vivemos num momento, Paulo trouxe aqui hoje pela manhã, e a gente ficou ali degustando cada detalhe que ele foi passando, que não há espaço para ficar perdendo tempo ou procurando culpados. Precisamos estar atentos às oportunidades, consertar aquilo que está errado e avançar. Então nós vamos trazer um pouco aqui dessa reflexão e nós vamos tentar entregar a vocês alguns insights para que vocês pensem naquilo que vocês estão vivendo hoje e o que que vocês têm para já de imediatamente mudar ou melhorar para poder estar apto para as oportunidades que estão aí diante de nós. Todos nós somos responsáveis por algo, sendo ele bom ou ruim. Decisões boas ou decisões ruins, somos todos responsáveis, né? Deus nos confiou talentos, Deus nos confiou negócios e as consequências das decisões são nossas e de quem está conosco. Decidir algo, empreender ou fazer parte de um empreendimento, de um projeto, são baseados em decisões. Então, se nós temos um negócio, seja ele pequeno, seja ele grande, em algum momento a gente tem que decidir. E essas decisões muitas vezes são baseadas em algo empírico ou intuitivo e não em dados, não em conselho. E uma coisa que a gente tem aqui de precioso é poder andar sob conselhos, debaixo de conselhos. Temos uma riqueza de pessoas com o mesmo propósito ou que buscam o mesmo propósito, que podem contribuir. Um dos valores que marcou a minha vida foi ligando os pontos. Eu já falei isso para o Júnior algumas vezes, né? E sempre repito. Ligar os pontos é você entender que você faz parte de um projeto muito maior, né? E o que você tem, o que nós temos, é uma fração daquilo que Deus preparou para a sua igreja, para os seus filhos. Então, se a fração que Deus me confiou pode conectar com a fração que Deus confiou a você, por que não fazer? Por que a gente não aproveitar essa visão e essa clareza para nós estar? Muitos anos passaram, a pandemia veio e a pandemia ela só fez tirar os esparadrapos, né, de muitas coisas que estavam ali sendo realizada de maneira ultrapassada, mas que não era enxergada dessa forma. Então, muitos negócios sucumbiram, mas muitos negócios melhoraram e muitos negócios nasceram na pandemia. Alguns negócios foram estrondosamente alavancados na pandemia, de forma positiva, né? E aí veio a tecnologia que o Paulo falou aqui, e as possibilidades de você se conectar com pessoas que você nem imaginava
que poderia se conectar. E isso faz duas coisas. Uma, crescimento rápido, e outra, sair da zona de conforto, né? Se Deus confiou um negócio a você, há um propósito, certo? A forma de administrar o que Deus confiou a você determina, muitas vezes, o desfecho. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tive uma cafeteria, montei uma cafeteria, que foi dado por Deus um projeto para mim. Sabe quando Deus deu a Noé, detalhe por detalhe da arca? Deus me deu um projeto, um formato, uma ideia de negócio. Perfeito o projeto. Porém, a execução, e esse cara estava comigo, não no projeto, mas estávamos andando juntos. Nós andamos juntos em Linhares, somos ombro a ombro lá. E uma das coisas que aconteceu foi a execução do projeto. O meu problema foi receber um projeto de Deus e eu não administrei da forma que Deus tinha me dado esse projeto. Eu administrei numa autoconfiança. Bom, eu ajudo empresas, eu tenho conhecimento para isso, eu posso gerir. E não me submeti a conselhos, não me submeti a estar compartilhando com a igreja ou com os colegas. 1 ano e 8 meses depois, eu estava sendo resgatado desse projeto. Deus me livrou de algo muito pior. Nós tínhamos um projeto, a execução foi ruim, a cafeteria fechou, deixou dívidas, deixou problemas, mas Deus me resgatou desse projeto. Então, a forma com que você administra o projeto que Deus deu, e isso é responsabilidade nossa. Muitas vezes transferimos as responsabilidades daquilo que fazemos ou da forma que executamos e falamos que o resultado é porque Deus não quis assim. Você tem um negócio e muitas vezes você gera esse negócio de forma inconsequente, tomando decisões infundadas, com base de achômetro, sem dados, sem ser maduro ou sem ter uma base sólida. E muitas vezes, quando isso dá, a chance de dar certo é muito baixa, a chance de dar errado é muito alta, porque no cenário que a gente está e numa dinâmica que estamos de incertezas, requer maturidade, requer dados, requer solidez para que você consiga tomar decisões. A gente, no final das contas, acaba transferindo a responsabilidade ou colocando a responsabilidade em Deus ou em alguém, ou no mercado, ou no governo. Quantos clientes chegam para mim lá e falam assim: eu poderia estar melhor se não fosse a carga tributária, se não fosse o governo, se não fosse o concorrente, se não fosse N motivos externos, mas nunca admitindo que eu sou o principal responsável por aquilo que eu estou tocando, né? A responsabilidade, a racionalidade, a coragem e a prudência é um culto racional a Deus. Lá em Romanos está falando justamente sobre um culto racional, algo que eu faço com consciência. Então, se eu tenho um negócio na mão que Deus me confiou e eu só vou gerir ele, imaginando no mundo espiritual ou com o romantismo da fé, a tendência é eu tomar decisões sem ser consciente. E não é isso que Deus quer. Deus quer que andemos por fé, mas precisamos ser conscientes e responsáveis com aquilo que Deus nos deu. Mordomia e gestão, né? No reino de Deus, a gestão profissional está ligada a gestão profissional está ligada ao reino de Deus. Quando a gente fala de gestão profissional,
A gente não fala de uma habilidade ou de uma competência de uma única pessoa. A gente fala numa gestão, hoje não se fala mais uma gestão coercitiva, se fala uma gestão plural, onde as competências são somadas, né? Então, gerir de forma profissional não é aquela questão do santo e o secular. Tudo é santo, tudo é puro para os puros. Nós somos um só pessoa, somos um discípulo, somos um cristão. Não tem como você separar um do outro. E aí, nós temos um compromisso com o reino, né? Temos um compromisso de forma de entregar o talento que Deus confiou. Quem somos nós? Aquele servo que vai enterrar o talento ou que vai fazer de fato a diferença? Então, eu quero trazer isso para vocês e estava repartindo isso com a Jamila. Primeiro, o Alore que ela está vindo aqui, nós somos sócios lá, nós temos habilidades diferentes, nós temos personalidades diferentes e nós temos talentos à disposição da OS diferentes, que se completam, que se ajudam mutuamente. Então, nós temos um compromisso de pensar de forma profissional no nosso negócio, para que ele vá bem e glorifique o nome do Senhor. O nosso negócio precisa expressar uma ordem, e Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de desordem. Então, se eu tenho uma empresa, tenho um negócio que ele é desordenado, ele vai expressar Deus? Vai expressar o reino de Deus? Não vai. Nós temos lá 8 famílias dependendo do nosso trabalho. Nós empregamos 8 famílias. Se cada um tem só um, marido e mulher, são 16 pessoas. Mas não tem só isso. Nós temos clientes que estão sob a nossa gestão, que dependem de uma informação tempestiva, correta, segura, para seguir os seus negócios, que tem N famílias dependendo dos seus negócios. Se a gente gerir de forma inconsequente ou entrar no romantismo que Deus está no controle e isso só basta, eu não preciso me qualificar, eu não preciso buscar conhecimento para servir, para gerir de forma competente, o risco não é só do meu negócio, o risco é do negócio de Deus, que são pessoas. O negócio de Deus é pessoas. Nós gerimos uma empresa que está ligada e só existe por pessoas. José, vou voltar aqui, José, ele ficou procurando o culpado dele estar lá no Egito. Ele ficou procurando o culpado no caminho do que aconteceu com ele? Não. José, ele entendeu o momento que ele estava vivendo e buscou o Senhor para entender o que Deus queria para ele e o que ele poderia contribuir. Quando chegou a oportunidade, José estava despreparado ou estava preparado? Ele estava preparado. E aconteceu o quê? Com essa dedicação, essa busca de José, não só serviu ao Egito, como serviu aqueles que o venderam como escravo. Então, nós temos o compromisso de estarmos ouvindo a voz do Senhor, buscando conhecimento. Temos uma pluralidade de dons aqui, de talentos à disposição do reino, e muitas vezes não usamos. E quando as oportunidades vêm, estamos despreparados. O que o Paulo falou, temos uma oportunidade nas mãos. E aí, estamos preparados ou despreparados? Né? O propósito, a clareza na gestão, ela passa por 3 pilares. O propósito, por que o seu negócio foi criado? A direção, para onde ele aponta e aonde quer chegar. O fundamento, que chamamos missão, mais conhecido como missão, visão e valores. Está claro para você? A cultura da sua empresa, a responsabilidade de empregar é sua, primeiramente, é nossa, né?
Está claro para aqueles que estão debaixo da sua do seu guarda-chuva ali, aonde você quer chegar? Muitas vezes a gente cobra resultados sem saber aonde a gente quer chegar, né. E se eu não tenho um destino, qualquer caminho vira um destino. Se eu não tenho uma visão, qualquer caminho vai me apontar para um lado. Então a ideia é trazer essa reflexão, porque e eu já estou terminando, a ideia é trazer essa reflexão, para que nós entendemos que administrar bem é cultuar ao Senhor, é um culto racional. Sustentabilidade, viabilizar um negócio, nós temos ferramentas, ela pessoal, que é as nossas habilidades, nós temos ferramentas de trabalho e nós temos uma capacidade coletiva à nossa disposição. O nosso trabalho e o nosso compromisso é estar atento a isso e não sermos orgulhosos, porque muitas vezes eu não tenho a habilidade necessária para fazer algo. E isso não é vergonhoso, nós não precisamos conhecer tudo e nem saber de tudo. O corpo é rico em talentos, em habilidades. Existe um cabeça, que é Cristo. Então, estar aí, gerir uma equipe de qualidade, é saber das suas limitações, conheça a si mesmo, né. Nós temos todos uma matriz SWOT dentro de nós, uma matriz fofa. Nós temos forças, nós temos oportunidades, nós temos fraquezas, nós temos as ameaças ligadas a essas fraquezas. Todos temos habilidades e também temos deficiência. Conhecer a si mesmo e conhecer o seu negócio dessa forma te proporciona você ter uma maturidade necessária para um ambiente de negócios, onde você precisa saber do que você é capaz, o que você precisa melhorar, o que você pode alcançar e quais são as oportunidades ligadas a essa visão clara, e isso está ligado ao reino de Deus. Paulo foi a pessoa mais importante, vamos colocar assim, mais conhecida no Novo Testamento, mas existe um cara chamado Barnabé, que não escreveu nenhuma carta, mas ele foi fundamental para Paulo ser introduzido no meio dos discípulos, e depois ele foi fundamental para Marcos, porque quando Paulo fala que não quer Marcos com ele, ele vai com Silas, Barnabé não deixa Marcos para trás. Pega Barnabé, pega Marcos e caminha com ele. Mais à frente, Paulo faz o quê? Traz Marcos para perto, que ele é útil ao evangelho. Mas se ele não tivesse, Barnabé, feito o que ele fez, talvez Marcos teria ficado pelo caminho. Então, muitas vezes, nós não sabemos o nosso lugar. E achamos que o lugar que a gente tem que estar é numa função que muitas vezes não somos capacitados ou habilitados para isso. Conhecer isso, se autoconhecer, é importante para isso. Porque você vai poder ter pessoas ao seu lado que vai complementar, que vai completar aquilo que você não tem de habilidades. Isso é importante para a perpetuidade do seu negócio. Eu não vou alongar por causa do tempo dos meninos aqui, mas vamos lá. Princípios de uma gestão madura, né? Tenha humildade. Reconheça suas habilidades, mas não seja orgulhoso. Monte um time plural, como Jesus fez. Diversidade de dons fortalece. Defina processos claros. Dão direção à sua equipe. Tenha controles confiáveis. Decisões baseadas em dados, não em intuição, não em conhecimento empírico, não em achômetro. Traga dados para as suas decisões, traga solidez. Busque conhecimento, conheça o seu negócio profundamente, conheça as possibilidades e as fraquezas dele. Não haja por impulso, submeta a conselhos. Conselhos salvam vidas. Nem tudo que reluz é ouro. Ali era a ideia de trazer aquela imagem do cavalo selado passando, as oportunidades. Muitas vezes
Nós achamos que é uma oportunidade, mas são ciladas. E quando você está debaixo de conselhos, muitas vezes você se livra de cilada. Nem tudo que reluz é ouro, né? A ética fiscal está ligada à minha profissão, né? Elisão ou evasão? Isso é uma linha que vai separar da comunhão com Deus ou vai te trazer uma separação, uma condenação, né? A elisão é algo possível para nós que temos propósitos. A evasão não, né? Então é possível pagar menos impostos de forma lícita. Mas isso só é possível para a empresa que quer, de fato, gerir seus negócios de forma madura, olhando o horizonte, olhando as oportunidades. Muitos chegam lá e falam assim, não, eu não vou declarar tudo, porque se eu declarar tudo eu quebro. Mas eles falam isso porque atribuem uma responsabilidade ao governo e a carga tributária, que de fato é pesada, mas esquece do planejamento, esquece do markup, esquece de marcar direito os custos da sua empresa, entender a sua empresa, conhecer, e muitas vezes o que eles acham que o problema é o tributo, é na realidade uma falta de maturidade na sua empresa, de responsabilidade ali e de conhecimento. Os meninos vão falar sobre oportunidades tributárias. Então é possível sim crescer nesse país, nesse negócio, de forma lícita, de forma idônea, de forma onde o Senhor reine e seja expressado através do nosso negócio, pagando menos. São oportunidades. Planejamento tributário é algo essencial nos dias de hoje. A reforma tributária que vem para aí vai tirar esse jargão, vai tirar essa desculpa, porque o imposto que é por dentro vai passar a ser por fora do seu preço de markup. E aí, qual é a desculpa que a gente vai dar? Não vai ter mais a desculpa que o imposto vai me quebrar, né? Pode passar o próximo. Tá aqui de novo? Tava passando, não. Tá, vou dar um exemplo real, tá? Que o nosso escritório atendeu. Uma empresa faturava 3,5 M, né? E tinha um controle fragmentado porque possuía 2 empresas. Qual de vocês já viram, abre 1, 2, 3 empresas no Simples, vão abrindo lateralmente para diminuir os impostos? Muitas vezes isso não é um planejamento tributário, isso só é uma forma de você pagar menos imposto, aí você aumenta a complexidade dessa gestão e nesse caso a liga estava aproximadamente, carga tributária efetiva, no final das contas, quase 21%. Hoje, nós temos o mesmo cliente faturando 13 aproximadamente, com a carga tributária de 11% efetivo. Fruto de um planejamento executado lá atrás, trocando de um regime tributário que era aparentemente o sugerido, o melhor, e hoje, lá atrás, mostramos para esse cliente, isso é um dos casos que a gente já atendeu, temos outros casos, que era melhor sair do regime tributário que ele estava e provamos com dados, com fundamentos, com planejamentos, que era possível crescer sem pagar mais por isso. E isso aconteceu e a gente fica feliz em poder contribuir de forma efetiva para esse acontecimento. Vamos lá, eu vou concluir aqui. A decisão é sua, a responsabilidade é sua, mas o propósito é de Deus. Esteja alinhado com o propósito de Deus, mas não transfira a sua responsabilidade. Buscar conhecimento, se capacitar, conhecer o talento que Deus te deu, multiplicar, abençoar vidas, é sua responsabilidade. Deus confiou a você, não fuja dela. E aí eu vou passar uma ponte aqui para o Davi, que vai falar sobre algo que é para adultos, maduros,
né? Empresas são confiadas a pessoas adultas. Se você colocar uma criança para gerir uma empresa, ela não vai ter maturidade para tomar decisões. Então, o planejamento tributário é algo que precisa ser encarado como uma realidade e com seriedade, com pessoas que querem de fato entender e viver o reino de Deus nos seus negócios de forma consciente, né? Lá em Coríntios fala: tudo deve ser feito com decência e ordem. A ordenância e a forma com que você gere os seus negócios vai impactar nos resultados, né? Então, quando a casa está organizada, é hora de potencializar os resultados. E aí a inteligência tributária vai contar muito a seu favor, principalmente no cenário que a gente está transicionando e vamos começar a ter a partir de 26 com a reforma tributária, que vai mudar o jeito de você precificar o seu negócio, de você precificar o seu bem, o seu serviço, e vai impactar nos próximos anos a forma que o brasileiro faz negócio. Queridos, um bom dia. Posso ficar em pé, Júnior? Com licença, amigos. Obrigado, Márcio. A pergunta que nós fazemos, né, dentro dessa conjuntura provocativa que o Márcio já fez aqui é: para onde que nós estamos indo? Gerir um negócio, todos nós sabemos que não é fácil. O Márcio mencionou muito bem que existe uma queixa muito comum no mercado, que é de que a carga tributária é alta, é exorbitante, e de que é impossível ser empreendedor ou empresário no Brasil. Eu sei que existem desafios, mas quando nós falamos de princípios, a gente não tem como ali, né, criar um jeitinho para que nós possamos ali resolver um problema que aparentemente, na verdade, foi criado por nós. Então, só existe uma regra. A regra é a conformidade fiscal. E eu, ao longo desses 15 anos, trabalhando muito com planejamento tributário e especialmente em projetos estruturados, qual foi a conclusão a que eu cheguei? É de que existe uma falácia de que é impossível pagar os tributos no Brasil. É difícil, é complicado, custa caro. Mas existem caminhos, existem alternativas que estão na lei e que nos permitem ter a conformidade fiscal e, ao mesmo tempo, também preservar princípios e valores. Eu não consigo imaginar alguém que vai até o nosso querido Deus ou se apresenta diante dele tendo algo mal resolvido antes, né, de se apresentar a Deus. Então, é importante que a gente concilie essas duas coisas de forma perfeita. Não porque nós somos perfeitos, mas é que existe uma possibilidade muito grande de nós avançarmos nessa direção. E aqui eu não trago algo empírico, é algo que eu entrego, é algo que a gente consegue solucionar. Olha, o Márcio apresentou aqui um caso fantástico, uma redução de carga tributária de 21 para 11%. De que forma? Utilizando a lei. Então, o Paulo mencionou muito bem: dai a César aquilo que é de César. Mas quanto é que César está cobrando? Então, eu preciso buscar na lei para que nós possamos aí, então, manter conformidade fiscal. Nós estamos diante de um cenário que modifica todas as referências que nós temos, inclusive, não só de tributos, mas de preço. Por quê? Eu vou deixar para o doutor Uriel depois se aprofundar sobre isso, mas só para a gente entender o problema para que eu possa apresentar a solução. Nós temos aqui na mesa 3 pães. 3 pães. Vamos imaginar que, hipoteticamente, o primeiro pão tem uma concentração maior de aveia na sua base. O segundo pão tem uma concentração maior de trigo. E o terceiro pão aqui não tem nem trigo e nem aveia. Nós conseguimos, ao longo dos últimos 35 anos, desde a Constituição de 88, desenvolver estruturas de lei que nos colocam, os profissionais de contabilidade e vocês que são empreendedores, diante do seguinte desafio: qual é a tributação do pão de aveia? Qual é a tributação do pão que tem mais trigo? E qual é a tributação
de um outro alimento que não tem uma composição tão concentrada de trigo. Isso trouxe para a gente um desafio absurdo. E sim, eu reconheço que isso traz uma limitação. Então, a reforma tributária ela vem para aliviar isso. O Paulo mencionou aqui sobre um novo modelo muito mais digital. A reforma tributária encara isso também, incorpora isso, de forma que nós vamos ter agora outras referências de preços de produtos. Então, aquele pão, tínhamos lá 3 pães, o preço era 10, 11 e 12 reais, afetada por conta de questões tributárias. Seguindo aquilo que está na legislação proposta para 26, 29 e 33, nós teremos então uma nova referência de preço. Isso traz toda a economia para uma base de precificação muito mais real. Porque quando eu uso, e aqui falo agora já de incentivos fiscais, quando eu utilizo um subterfúgio legal, quando eu me aproprio de um mecanismo legal para poder mexer no preço, eu estou, para simplificar aqui, eu estou maquiando o preço e automaticamente também distorcendo aquela ordem natural que existe nos sistemas econômicos. Bom, enquanto a reforma tributária não chega efetivamente, por onde é que a gente vai caminhar? E eu vou aqui agora estabelecer um ponto focal para o Espírito Santo, né, dentro daquilo que nós temos de oportunidades. Já devo dizer também que, embora tenhamos pela frente aí uma reforma tributária, nós teremos ainda incentivos que vão ser concedidos lá pela reforma tributária, né? Existem mecanismos que poderão ser utilizados dentro de uma estrutura legal e de conformidade legal para que nós possamos estar em paz aqui. Então, veja bem, qual é a dinâmica, né, que nós temos hoje no Espírito Santo que nos permite desenvolver negócios, né, em todas as suas etapas, dentro de uma estrutura legal, possível, correta, aquela que nos permite deitar em paz, sem se preocupar se o leão vai me pegar ou não, né? Então, nós temos hoje basicamente 2 grandes mecanismos de estímulo fiscal no Espírito Santo. Um está ligado a toda aquela parte de estruturação do negócio. O que eu chamo de estruturação? Imagina que eu estou montando hoje uma indústria. Uma indústria precisa de materiais de construção, equipamentos, ela vai importar máquinas. Quando eu estou desenvolvendo a minha operação e fazendo ali os meus orçamentos, dentro desses preços existe um tributo chamado ICMS. É um imposto chamado ICMS. Então, o Espírito Santo ele sinaliza da seguinte forma: olha, já que você está desenvolvendo um projeto, isso vai gerar emprego, renda, vai movimentar a economia, não é, Júnior? Como acontece lá no Mármore. Então eu vou permitir, dentro de uma estrutura legal, que você diga assim para o seu fornecedor: olha, eu tenho aqui um benefício fiscal habilitado, tem todo um rito para isso, não vou entrar nesse mérito, mas eu posso dizer: ei, o produto aí, a máquina é 100.000, eu tenho um benefício fiscal, tira o ICMS daí, me vende essa máquina por 90. Legalmente, existe uma estrutura que nós podemos ali se apropriar para que nós possamos ter negócios melhores. Olha o que o Márcio disse: conhecimento, gestão, sabe? Então isso está muito mais ligado à estruturação, né? A parte física, montagem de máquinas, equipamentos, construção e por aí vai. Bom, Davi, e com relação ao dia a dia, porque os tributos também incidem ou são devidos sobre as vendas que nós realizamos, sobre as operações que nós realizamos cotidianamente. E aí, existe algum benefício? Sim. O Espírito Santo hoje, por exemplo, ele tem um benefício chamado Investe. Toda empresa que realiza investimentos pode se apropriar de alguns benefícios fiscais, e eles são diversos. E esses benefícios, naturalmente, vão chegar onde? Vão chegar na operação, naquela venda que você vai realizar de forma sistemática. De forma que, se o concorrente paga, por exemplo, 17% ou uma carga tributária X porque ele não tem um benefício fiscal, você, tendo conhecimento do benefício fiscal,
poderá pleitear, por exemplo, o seguinte: olha, eu vou fazer aqui um investimento de R$ 1 milhão, mas eu quero um desconto na minha apuração corrente aqui no meu tributo que eu tenho que pagar todo mês, que é a guia que o contador manda. Então, existe a possibilidade de você também ser incentivado e estimulado a ter uma operação, a uma carga tributária menor sobre essas vendas, sobre essas operações que vocês realizam. Até faço um adendo aqui, porque essa temática ela encaixa um pouco mais em projetos estruturados. Mas eu vou usar aqui como referência o Simples Nacional, que é muito conhecido. Você sabia que existe no Simples Nacional produtos que você vende que não têm incidência de PIS e COFINS e que na hora de fazer a apuração, né, Márcio? Se você tem um controle interno adequado e rigoroso, bem feito, de acordo com a lei, você pode sinalizar isso para o seu contador para que ele não tribute aquilo novamente. Conhecimento, permissões que estão contidas na lei para que você possa gerar caixa, né? Empresas existem para as pessoas. Quando você tem recurso, você também consegue cuidar melhor das pessoas, não é? Não é esse papo populista que a gente vê por aí, que é pegar de um e entregar para o outro. Não. É sobre fazer uma gestão eficiente interna, olhando para o tributo que é significativo, de forma que você possa dividir esses benefícios. Pagar salários melhores, melhorar sua empresa, pensar em planejamentos, né, de médio e longo prazo. A gente fala em médio e longo prazo aqui 5 anos. Pensando bem aqui, o Paulo mencionou, a China planeja milênios, ela está preocupada com daqui a 1000 anos. Então veja, o Estado do Espírito Santo ele é muito generoso por isso, e o Estado ele se desenvolveu muito em várias frentes em função desses estímulos fiscais. Já mencionei isso aqui para vocês. Bom, nós temos ainda um outro benefício que se chama Compete. Esse aqui ele é mais simples. Não depende de uma contrapartida que é um investimento para eu ter um benefício. Aqui funciona basicamente assim. Eu vou exemplificar. Um setor que a gente trabalha aqui, o setor de rochas ornamentais. Já existe uma lei que vai estruturar um pacote de benefícios para as empresas que estão no setor de rochas ornamentais. Existe uma lei que estrutura os benefícios fiscais para o segmento de rações, para o setor de bares e restaurantes, para o segmento atacadista. São mais de 30 setores beneficiados. Veja, por que buscar subterfúgios? Por que buscar alternativas heterodoxas aqui, já dentro no conceito mais jurídico, né, Ariel? Estranhas. Por que usar esses subterfúgios se a lei me permite, às vezes, estar dentro de uma estrutura legal ou conformidade legal? Então, não faltam oportunidades. Falta, muitas vezes, conhecimento e interesse da nossa parte em buscar aplicar aquilo que a lei permite. E não é desculpa que o meu concorrente vive sabe, na banguela. Então, dependendo do cenário, se ele é muito informal, não é o meu concorrente que dita que regra que eu vou usar no jogo. Talvez eu tenha que, como cristão, escolher outro segmento para atuar. Isso é muito sério, porque não dá para fazer uma coisa negligenciando outra. Vocês se lembram dos fariseus que levavam ofertas ao templo, mas na verdade eles queriam aparentemente ser apenas generosos, entregando as suas ofertas ali, mas lá em Mateus 15 você vai ver que no fundo, sabe o que eles queriam mesmo? Não queriam ter responsabilidade com os pais. Não queriam ter responsabilidade com os pais. Quem tem pais em idade avançada sabe o trabalho que dá. Então, entre uma coisa e outra há uma diferença muito grande. Se for necessário, coloque no seu coração. Dá a César aquilo que é de César, a Deus aquilo que é de Deus. Obediência. Não tem que ver só com se preocupar com uma coisa. A visão tem que ser holística. Tem que ser com base, em tudo aquilo que nos é possível, que está ao nosso alcance buscar e fazer. Então, essa desculpa de que é difícil, é impossível, o Estado é isso, o Estado é aquilo, isso não pode ser apropriado por nós. Nós não podemos incorporar isso como se fosse normal. Caso contrário, nós estaremos dizendo, Júnior, que Deus ele não cuida da minha vida.
Se eu estou num segmento que é difícil porque é muito informal, e eu insisto, e eu caminho para a informalidade, o que eu estou dizendo? Não, não é Deus que cuida de mim, porque eu não posso mudar de segmento, porque naquele outro segmento eu tenho que, sabe? Então, se Deus cuida de nós, Ele vai prover para nós o pão e a água. Ainda para avançando aqui já para o fim, existe um outro benefício, esse no âmbito federal, que se chama Sudene. Ele está focado no desenvolvimento regional, alcança ali a região do Ribeirinha do Rio Doce para cima, Nordeste. De cada R$ 1 de imposto de renda que as empresas têm que pagar, elas só precisam pagar 25 centavos, aliás, 16 centavos, se elas estiverem habilitadas dentro desse conceito da Sudene, tá bom? Não vou entrar aqui em detalhes, mas o que é importante você entender aqui? É um benefício fiscal federal, está disponível, de cada R$ 1 você paga 16 centavos. Olha a redução tributária aqui que você tem, de custo tributário. Veja, então existem alternativas. Por fim, respeite as leis humanas desde que elas não afrontem o quê? Os princípios eternos, aquilo que é imutável. E Deus coloca isso no seu coração. Tem um texto que eu gosto muito, está em Salmo 101, que diz assim: os meus olhos, diz o Senhor, procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. A carga tributária não deve nos levar à informalidade, à infidelidade no cumprimento de obrigações que nós sabemos que estão sobre nós. Existe uma saída. Existe uma saída. Então, apropriem-se disso, aproveitem isso. Nós aqui, o time, estará à disposição de vocês para outros detalhes, conversas, sem nenhum tipo de compromisso negocial ou comercial. Não é sobre isso. Eu tenho prazer, alegria de servir, ajudá-los para que vocês possam ter uma vida mais feliz como empreendedores, seguindo aquilo que deve ser seguido, que inclusive inclui, nesse caso aqui, as leis humanas. Um abraço. Boa noite a todos. Me chamo Uriel Arts. Bom dia, pessoal. É que tá meio escuro aqui, né? A parte do meu tema está relacionada à conformidade no planejamento tributário e blindagem patrimonial, que é bem um caminho que foi traçado aqui pelo Márcio, né, para a gente estar fazendo um enfoque mais completo sobre essas questões que são muito importantes aí para a vida de cada empresa. Eu vou procurar ser bem breve aqui nos slides, né, mas quem tiver mais alguma dúvida, nós vamos abrir aqui um tempo ao final para perguntas, né? Dois aspectos relevantes na mordomia cristã. Um cristão, ele é chamado à fidelidade também na administração dos bens, né? No campo empresarial e jurídico, existem dois aspectos relevantes que eu vou abordar aqui com vocês, né? Que se refere ao planejamento tributário em conformidade com a legislação, que é gerir recursos com legalidade, e a blindagem patrimonial, que nada mais é do que proteger o fruto do trabalho contra os riscos e arbitrariedades. Aqui eu trago alguns fundamentos bíblicos relacionados a esse tema, né? E eu não vou ler aqui versículos, mas a palavra de Deus ela é muito rica em relação a esse tema, né? Relacionado à mordomia cristã, relacionado à prudência, relacionado à perenidade aí do negócio também. Em Salmos 24 nos traz aí a base da mordomia, né, que todas as coisas pertencem ao Senhor, né? 1 Coríntios 4:2 nos traz uma mensagem mais voltada para o âmbito espiritual, mas também é aplicável para o âmbito material, né, sobre sermos dispenseiros encontrados fiéis, né? E dispenseiro é aquele também denominado de econômo, né, que ele administra bens ali da dispensa, né? Mateus 6, de 19 a 21, nos traz aí versículos chaves, né, sobre tesouros, né? Para não acumularmos tesouros sobre a terra, mas juntarmos no céu, né? E aí traz também conceitos, né, relativos à mordomia, né? O mordomo infiel, no caso, ele acumula para si, revelando egoísmo, né? Mas o mordomo fiel, ele administra os bens confiados como meios para a glória de Deus. Então, isso aí é o que nós queremos enquanto empresários, enquanto advogados, né, prestadores de serviço.
Então, a mordomia cristã é um modo prático de ajuntar tesouros no céu com aquilo que o Senhor nos confiou na terra, né? Então, a gente precisa ter essa visão prática da coisa também. 1 Timóteo 6, de 17 a 19, traz também uma orientação aos ricos do presente século, né? A não depositar esperança na instabilidade da riqueza e que pratiquem bem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, né? A mordomia correta é transformar bens temporais em investimento eterno. Obras de misericórdia, sustento da igreja, generosidade, cuidado com os necessitados. E isso tudo está relacionado a esse último avivamento que nós passaremos. Nós pegaremos parte desse avivamento e muitos de nós vamos ter a oportunidade de sermos e exercermos a generosidade para com a obra de Deus, que precisará ser mantida, né? Precisará ser sustentada financeiramente. Então, isso aqui é um chamado também para nós que estamos aí como empresários e empreendedores. Eu já vou pular para o próximo. Princípios relacionados aos deveres civis, né? Mateus 22, 21, que o Paulo falou, o Davi também trouxe, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Romanos 3, de 6 a 7, é mais específico ainda, né? Porque Paulo nos traz a orientação de pagarmos tributo, né? Pagarmos imposto. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. E também temos princípios relacionados à perenidade patrimonial e à prudência, né? Aí está lá em Provérbios 3, 22. O homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos. Então, aquela visão mais de um cristão socialista, né? De que não podemos ter bens, não podemos acumular bens, né? Ela não funciona bem assim se você for contextualizar toda a palavra. Uma interpretação sistemática da palavra não nos autoriza a ter essa visão um pouco limitada, né, sobre bens, né? Provérbios 22, 3 também nos diz que o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. E Gênesis 41, 33 e 36, José, no Egito, após a revelação dos sonhos lá de Faraó, ele orienta Faraó a estabelecer administradores sobre a terra e a armazenar para o tempo de crise. Ou seja, a solução envolveu gestão e prudência. Conformidade tributária, planejamento em justiça, tá? Isso aqui agrada ao Senhor, né? A gente caminhar nos caminhos de justiça. Planejamento não é driblar fisco, tá, pessoal? Tem uma diferença muito grande aí entre elisão fiscal e evasão fiscal, que mais à frente eu vou especificar um pouco. Os exemplos aqui de planejamento em justiça, né? Muitos já mencionados aqui pelo Márcio e pelo Davi com muita propriedade. Escolha entre lucro real e presumido para as empresas, por exemplo, que estão no regime ordinário de tributação. Recuperação de créditos tributários, né? Teses jurídicas para redução da carga tributária, que às vezes a pessoa acha, tem tese de recuperação tributária, muito bom. Mas também tem tese que vai fazer com que a carga tributária da empresa ela seja diminuída. Por exemplo, teses relacionadas à distribuição de juros sobre capital próprio, nosso escritório trabalha também com esse tipo de tese, e outras mais relacionadas a aspectos operacionais ali da empresa. Uso de incentivos regionais, que o Davi trouxe aqui com muita propriedade, criação de estruturas societárias e formatos de negócio favoráveis à redução da carga tributária. Tudo isso é um conjunto, né, de opções que o empresário ele tem à sua disposição, desde que ele tenha uma mente aberta, né, a se aconselhar juridicamente, contabilmente, financeiramente, né, a entender que ele possui limitações e que ele precisa de uma visão de um especialista na área, né? Então, o agregado é que vai fazer com que a sua empresa tenha sucesso. Eu trago aqui um exemplo prático para as pessoas conseguirem visualizar um planejamento tributário. Isso aqui é um planejamento tributário de fato, tá? Real. Isso aqui acontece praticamente todas as semanas, todos os meses, principalmente na cidade que nós estamos, que é Linhares, né, que é uma cidade industrial aqui no estado do Espírito Santo, em franca ascensão. Aqui eu trago um exemplo de uma empresa
uma indústria sediada em Minas Gerais, ela já tem a sua base toda estabelecida no estado de Minas Gerais. E ela quer passar a distribuir nacionalmente o seu produto, né, de uma maneira mais barata, com o planejamento tributário. E aí ela contrata profissionais, por exemplo, da área, né, que o orientam a abrir uma filial na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Porque na cidade de Linhares ele vai poder, se instalando lá, né, ele vai poder gozar dos benefícios para fins de ICMS o Compete, de modo que a carga tributária efetiva nas saídas interestaduais, já que ele quer distribuir em todo o país, ela passa a ser 3%, né? Geralmente é 12%, não é isso, os contadores aqui? Então é uma diferença considerável, né? 3 para 12 é uma economia grande. Além disso, ele tem a possibilidade de gozar dos benefícios da região da Sudene, e com redução de até 75% no imposto de renda à pessoa jurídica, né? Obviamente que tem vários requisitos, tem que ser empresa industrial, tem que ser empresa do lucro real. Então isso aí tudo passa pelo olhar do profissional que precisa ter uma capacitação nessa área. E além disso, ele está numa região privilegiada, né? Ele está na beirada da BR-101, ele está próximo a portos, né? Aracruz tem porto, Vitória e Vila Velha tem portos. Então ele passa a gozar de uma macroestrutura ou uma estrutura regional privilegiada e passa a gozar de uma redução tributária expressiva, né? O que vai gerar competitividade, o que vai gerar um crescimento exponencial aí do negócio. Não são poucas as empresas que fizeram esse tipo de estratégia. Aí se pergunta, mas ele já estava estabelecido em Minas Gerais, ele já fez um investimento vultoso para ter sua estrutura lá em Minas Gerais. Como que ele vai deixar todo esse investimento para trás? Ele não precisa deixar todo esse investimento para trás. Há estratégias. Nesse caso aqui, por exemplo, somente a produção final do produto é que é feita em Linhares. E mesmo assim ele pode gozar desses benefícios tributários. Então ele manteve a sua macroestrutura lá em Minas Gerais, transferiu apenas a parte de acabamento do produto para Linhares e passou a ter uma competitividade extraordinária. E, além disso, porque os estados sempre cobraram na transferência de mercadoria de matriz para filial o ICMS, ele contratou um time jurídico que entrou com um mandato de segurança e garantiu para ele o direito de não pagar ICMS nas transferências de mercadoria entre matriz e filial e também não pagar antecipação de ICMS na barreira fiscal do estado, que geralmente também é cobrada. Então, tudo isso envolve um conhecimento multidisciplinar, né? Então precisa de um advogado tributarista, precisa de um contador, precisa de visões, né, que vão ser complementares e auxiliar esse empresário aí na implantação desse novo negócio. Aí eu entro aqui na parte de compliance tributário. O compliance é um conjunto de práticas e controles para cumprir corretamente as obrigações fiscais, né? O objetivo é prevenir riscos de autuações, multas e passivos tributários. Possui uma natureza operacional e normativa, e aí eu trago alguns exemplos aqui de escrituração digital organizada, controles internos, cumprimento de obrigações acessórias. A governança tributária já é um degrau acima do compliance. A governança já é um nível mais amplo, integrando o compliance à cultura organizacional. O que temos de mais difícil nas empresas é a mudança de cultura, né? Porque quando você fala de mudança na mente do ser humano, o ser humano é muito resistente à mudança. Agora, a governança ela vai trazer essa maturidade do compliance para dentro da organização. Aquilo ali se torna entranhado ali na cultura da organização. Todos os setores, todos os funcionários, a alta diretoria, né, a alta administração da empresa, toda ela vão fazer os seus planejamentos com base na conformidade. A conexão entre compliance e governança. Compliance, cumprir a lei e prevenir riscos. Governança, elevar o compliance ao nível estratégico e cultural da organização. A afirmação-chave, compliance é o alicerce para o cumprimento fiel da legislação. Governança é a expressão madura desse processo.
integrando a conformidade tributária, a cultura e a estratégia da organização. Muitos aqui podem estar pensando, mas isso é uma coisa para grandes empresas. Não. Se você não tiver na sua mente a ideia de que o seu negócio pode chegar nesse nível de organização, seu negócio sempre vai ficar pequeno. Então você precisa abrir os horizontes, né? Pensar de uma maneira não só considerando o presente, mas também o médio e longo prazo. E aí eu entro com um assunto complementar, que seria a blindagem patrimonial, que é a proteção lícita do patrimônio. Blindar não é esconder, mas é organizar juridicamente os bens. Aí a gente tem algumas estruturas que são utilizadas para fins de blindagem patrimonial. A holding pura, a holding patrimonial, segregação operacional e patrimonial, que muitas empresas, às vezes, ao invés de ter uma operação segregada em relação a patrimônio e em relação à sua operação em si, ela faz tudo em um CNPJ só, fazendo com que o seu patrimônio que está sendo conquistado ali fique em risco, porque a sua operação ela é arriscada. Tem um risco trabalhista, tem um risco tributário, vários riscos aí envolvem os nossos negócios, Então, a gente traz aí algumas orientações nesse sentido, de segregar o que é patrimônio, o que é investimento, do que é operacional. Planejamento sucessório, que é um dos pontos chaves, para a perenidade do negócio, porque se você quer que o seu negócio se perpetue por gerações aí na sua família, você precisa ter em mente que é necessário planejar essa sucessão. Se não houver um planejamento sucessório, a tendência é que o negócio se perca em até 3 gerações. É a geração do pai rico, filho príncipe e o neto pobre. Vai se perdendo. Estruturas internacionais. Aí a gente tem também algumas estruturas muito importantes para quem tem, lógico, aqui seria pessoas e empresas com maior capacidade financeira e econômica. Estruturas de offshore, trust, LLC, private foundation, geralmente é utilizado muito em países onde vigora o sistema common law, que é o sistema do direito constitucionário, e é muito utilizado para fins de planejamento sucessório também. Aí eu trago aqui Mateus 10,16. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Risco Brasil e a necessidade de internacionalização. Aqui no Brasil, não é de hoje, que nós temos uma alta carga tributária, insegurança jurídica, arbitrariedade jurídicas, agora está se acentuando ainda mais, instabilidade política. Cabe lembrar também que aqui no Brasil, em menos de 40 anos de Constituição, nós já tivemos 135 emendas constitucionais, Isso é uma aberração, se a gente for olhar a questão da estabilidade jurídica e política de um país. Estados Unidos, com 200 anos de Constituição, mais de 200 anos, tem, salvo engano, 26 emendas constitucionais. Então, é uma discrepância, se a gente for olhar assim, em termos de estabilidade para o país. E aí a gente tem algumas estratégias, como criar empresas em jurisdições seguras e com baixa carga tributária. E tem algumas ilhas caribenhas, como Bahamas, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas, que fornecem aí uma estrutura já consolidada, e com segurança jurídica. Aí a gente também é importante fazer a distinção entre o uso lícito, e o uso ilícito desses planejamentos internacionais. Tem planejamentos internacionais que são feitos para lavagem de capitais, para ocultação de bens, e tem o planejamento lícito, que é feito para a pessoa, ou família, ou empresa, gozar aí de uma estrutura regular, com a baixa carga tributária e com N possibilidades de investimentos internacionais dolarizados, o que é extremamente relevante, principalmente para quem está em um país com grande instabilidade na moeda. E aí eu trago aqui, por fim, o tripé da mordomia cristã na gestão tributária. Conformidade é o cumprimento fiel da lei. Governança é levar o cumprimento à política estratégica cultural. Blindagem patrimonial, proteger e perpetuar o patrimônio.
Síntese: conformidade garante integridade, governança garante eficiência com responsabilidade, blindagem garante continuidade. Então são 3 aspectos aí muito relevantes para o nosso tema. Aí eu trago a conclusão e desafios aí para nós, né? O cristão deve andar em conformidade tributária, fidelidade, buscar governança tributária, responsabilidade e transparência, investir em blindagem patrimonial, prudência e proteção da herança, viver em integridade e proteger o que Deus confiou. Contextualizando, o prudente edifica sua casa sobre a rocha. Agradeço aí a todos.